Bom dia. Hoje estamos iniciando a segunda semana da nossa série Buscando a Deus. Eu não sei se você já tem sido abençoado com algum conteúdo dessa série, não apenas pregações, mas tempo na EBD, em grupos, e também usando o livro Buscando a Deus no nosso tempo devocional. Eu sei que nós tínhamos 40 e já tinha mais de 15 pessoas que tinham o livro, então com certeza muitos já estão utilizando esse material. A segunda semana é um dos assuntos, eu acho, mais difíceis de abordar, porque vai ao fundo de um dos nossos problemas mais sérios como seres humanos, que é o problema do orgulho. A semana passada nós demos uma introdução ao assunto, falando que nessa busca pelo Senhor, nós desejamos que o Senhor nos vivifique, né? Nós usamos a palavra avivamento, mas de forma diferente de como muitas igrejas utilizam. O avivamento, de um ponto de vista bíblico, é quando Deus renova o nosso primeiro amor, quando Ele nos desperta para buscá-lo com mais intensidade e mais intencionalidade. Então, nós queremos, como igreja, ser uma igreja que busque ao Senhor de todo o coração. Queremos ser uma igreja avivada, mas não no sentido de igreja agitada ou barulhenta, como a gente muitas vezes pensa, mas uma igreja viva espiritualmente, que conhece a Deus, que o busca de todo o coração e que reflete sua glória para o mundo ao nosso redor. Me dá só licença que eu preciso buscar o controle aqui para irmos adiante. Eu gostaria que juntos nós recitemos isso, que nós recitemos, ou que nós recitássemos. Eu gostaria que recitássemos o próximo versículo, que é o versículo da semana, Oséias capítulo 10, versículo 12. Então, de voz alta, se você já tem memorizado, pode falar com os olhos fechados. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Falando, Oséias 10, 12b. Falando com as crianças e adolescentes hoje de manhã, nós utilizamos a ideia de um arado ou de uma enxada, que é usado para amolecer a terra, preparando o solo para a plantação da semente. E é essa imagem que nós temos aqui nesse versículo, de que o povo que estava vivendo em idolatria, cometendo o retrato muito forte em Oséias é de um adultério espiritual. O povo que estava se rebelando contra Deus, Deus estava chamando esse povo de volta a si. E esse versículo ilustra muito bem o que Deus estava chamando o povo a fazer, de lavrar o campo, porque os corações estavam endurecidos, os corações estavam longe de Deus. Era necessário amolecer a terra para que Ele venha e chova justiça, que a sua glória se manifestasse novamente por meio do seu povo. Então, semana passada foi simplesmente uma introdução ao assunto, focando no que é o avivamento. O avivamento definimos dessa forma: é o mover extraordinário do Espírito de Deus nos corações de seu povo, que produz resultados extraordinários. Produz pessoas mais dedicadas ao Senhor, produz pessoas buscando a Deus, lendo a palavra, pessoas orando, pessoas compartilhando o seu testemunho com os outros ao seu redor. Isso, de fato, é um avivamento do ponto de vista bíblico. E nós entendemos, como pastores, como igreja, que nós não produzimos o avivamento. Essa série não é avivamento. Essa série é uma busca, é o desejo de levar a igreja a se aprofundar mais na palavra, a amar mais o Senhor e conhecê-lo melhor. E que por meio de preparar os nossos corações como o solo que precisa ser preparado para a plantação, ao fazer isso, nós nos posicionamos de tal forma que Deus possa vir e fazer essa obra por meio do seu Espírito. Hoje o assunto é humildade. Eu falei que é orgulho, mas o orgulho é
o oposto da humildade. No final de nossas vidas, quando nós avaliarmos tudo o que fizemos, a única coisa que realmente importa é quanto de Deus nós experimentamos e quanto nós ajudamos outras pessoas a conhecê-lo também. Isso é a única coisa que importa. O quanto nós conhecemos e experimentamos a Deus e o quanto nós levamos outras pessoas, por meio do discipulado, a fazer o mesmo. Todas as outras coisas são inferiores em sua importância. Então, o avivamento, meus queridos, nada mais é do que experimentar a Deus, conhecê-lo verdadeiramente por meio da sua palavra, por meio da oração. E esse despertamento espiritual acontece quando você reconhece quem você é e reconhece quem Deus é. Quando você se coloca no seu devido lugar e reconhece quem Deus é em seu devido lugar. Quando Deus está no centro da sua família, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu ministério, da sua igreja. Quando Deus é o centro de todas as coisas, quando tudo gira em torno dele, você está se posicionando de tal forma que Deus possa fazer essa obra em seu coração. Então a pergunta mais importante que eu tenho para você nessa manhã: você está experimentando e conhecendo a Deus verdadeiramente na sua vida? Você realmente está o buscando de coração? Hoje, eu creio que o segredo para você estar posicionado corretamente para que isso aconteça é a humildade. A postura de humildade é o segredo para experimentarmos cada vez mais a glória e a presença de Deus. Tem uma ilustração, um famoso pregador que disse: a porta para a vida espiritual é uma porta de mistério. Ela é bastante mais baixa do que a pessoa que entra por ela. Portanto, a única maneira que a pessoa pode entrar pela porta é se curvando em humildade. E verdadeiramente, quando nós encontramos princípios sobre o reino de Deus que Jesus elabora nos evangelhos, nós encontramos que o caminho para cima, na verdade, é para baixo, né? O caminho para ser exaltado, na verdade, é para se humilhar. Para ser primeiro, nós temos que ser últimos, né? Esses princípios são contrários aos princípios da cultura humanista ao nosso redor. Então a humildade é a chave para que os nossos corações estejam posicionados para Deus agir e nos transformar. Então vamos ver hoje de manhã o que Deus fala a respeito. Em Isaías capítulo 57, nós encontramos um versículo muito interessante. Isaías, um profeta pré-exílico que escreve sobre o futuro exílio, mas também escreve sobre a redenção futura por meio do servo sofredor, que nós vemos também em Isaías. Isaías vai chamar o povo ao arrependimento e vai chamar o povo a realmente se posicionar corretamente diante de Deus. Esse versículo, enquanto é escrito para o povo judeu, tem uma aplicação muito importante para nós nos dias atuais. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de coração, ou de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Temos muitas palavras aí nesse versículo que dão a ideia de uma pessoa humilde, uma pessoa contrita, uma pessoa de espírito abatido. É a pessoa que se aproxima de Deus reconhecendo quem ela é, reconhecendo sua necessidade, o seu pecado, e essa busca para que Deus vivifique. É justamente essa busca que nós estamos trabalhando nessa série. O avivamento vivifica espíritos abatidos, vivifica corações dos contritos. Então, meus queridos, para Deus fazer essa obra no seu coração é necessário que você tenha uma postura de humildade. Se você não tiver uma postura de humildade, você está simplesmente fazendo coisas externamente religiosas, e Deus deseja
chegar no seu coração. Não que as coisas externas não sejam importantes, mas o mais importante é quem você é por dentro, no seu interior. Não sei se vocês se lembram do relato em Isaías 6, quando Isaías tem uma visão da sala do trono de Deus, e diz ali em Isaías 6 que Isaías viu a glória manifesta de Deus. No versículo 5 daquele capítulo, ele cai na sua face e ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Enquanto hoje nós não vamos entrar na sala do trono da mesma forma como Isaías, no sentido verdadeiro, diante de quem Deus é, como Deus Todo-Poderoso, exaltado acima de tudo e de todos, um Deus que é santo, diante dessa realidade nós devemos nos curvar, nos prostrar e ter essa postura de humildade, reconhecendo que nós somos criatura, nós somos pecadores e nós somos carentes, necessitados da graça e da obra de Deus em nossas vidas. É interessante que Isaías 57, Deus falando ao povo, ele diz: assim diz o alto sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar. Então isso nos dá essa ideia de uma transcendência, né? Deus é um Deus exaltado, ele está acima, ele existe num nível totalmente diferente e acima de nós como seres humanos. Mas ao mesmo tempo é um Deus que chega ao nosso encontro, porque apesar dele ser um Deus transcendente, ele também diz: habito também com o contrito e com o abatido de espírito. Meus queridos, isso é maravilhoso. Não sei se para você isso mexe com você, mas deve mexer. Ao reconhecer que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, perfeito, exaltado em sua glória e majestade, ele deseja comungar com você. Ele deseja ter relacionamento com você. Meu querido, o que é necessário para que isso aconteça verdadeiramente, que essa comunhão flua verdadeiramente, é simplesmente humildade, essa postura, reconhecer quem ele é e quem nós somos. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, nos versículos 4 a 8, ele fala um pouco sobre quem ele era antes de Cristo, e ao refletir em quem ele era, isso o leva a cair na realidade de quem ele é perante Deus, perante Cristo. Escutem as suas palavras. Ou Filipenses 3, de 4 a 8. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Meus queridos, se você fosse olhar de forma externa para o apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele era um homem que obedecia à lei, um homem que externamente fazia as coisas certas. Ele ajudava os pobres, ele obedecia os mandamentos do Senhor. Ele diz que quanto à justiça e quanto à lei, ele era irrepreensível. Você olhava para ele e era a pessoa que você queria imitar. Mas ao conhecer a Cristo, ele reconheceu que tudo isso era externo, que seu coração estava longe do Senhor. E ele chegou ao ponto de dizer que todas essas coisas, toda essa busca por fazer coisas externas, essa religiosidade, ele diz: tudo isso eu considero como perda por causa de Cristo. Ele teve um encontro com Cristo e isso o quebrantou, o levou à contrição e à humildade verdadeira, entendendo que a busca maior nessa vida não é você ser alguém diante dos outros, mas é você conhecer a Cristo. Sua busca maior, meu querido, não é as pessoas na igreja olhar para você: esse aí conhece a palavra, ou esse aí, puxa, olha que servo de Deus. Meu querido, isso aí
qualquer um pode fazer de forma externa para agradar as pessoas. Mas o que Paulo está dizendo, a coisa que é importante verdadeiramente é a sua busca pelo Senhor. Deixa eu falar alguma coisa, não para assustá-los, mas para colocar as coisas em sua ordem de prioridade. Meus queridos, é muito mais importante quem você é diante de Cristo do que aquilo que você faz para Cristo. Muito mais importante quem você é diante de Cristo do que aquilo que você faz para Cristo. Muitas vezes no ministério de igreja a gente foca muito em ministério, né, em servir. Isso é maravilhoso, precisamos sim servir. Mas, meus queridos, uma pessoa pode facilmente servir externamente e o coração está longe do Senhor. E não é isso que nós queremos. Essa série é justamente para nos despertar, colocar as coisas em sua ordem de prioridade. Que essa busca pelo Senhor, de conhecê-lo verdadeiramente, de nos humilharmos diante dele, reconhecendo quem nós somos e quem ele é, isso é extremamente mais importante do que qualquer coisa que nós vamos fazer no ministério para ele. Então deixa eu definir um pouco com que tipo de pessoa Deus habita. De acordo com esse trecho, é a pessoa contrita, pessoa humilde, pessoa abatida de espírito. Então é a pessoa que verdadeiramente demonstra humildade na sua vida. Quantos aqui hoje de manhã podem dizer que verdadeiramente são humildes? Eita, muito bem, valeu pessoal. Meu querido, você pode até parecer humilde diante dos outros, mas só Deus conhece o seu coração. Humildade verdadeira tem a ver com a sua postura diante do Senhor. Humildade, então, vamos definir. Humildade é uma perspectiva honesta de mim mesmo. Uma perspectiva honesta de mim mesmo que leva a fazer duas coisas. Primeiro, admitir o meu pecado. E segundo, reconhecer a minha necessidade. Humildade é reconhecer que eu sou criatura, certo? Eu não sou Deus, eu sou criatura. Quer dizer, há uma carência, há uma dependência que eu tenho de Deus. Mas humildade também é reconhecer que eu sou pecador, eu não sou perfeito, eu ainda estou na jornada, eu ainda sou carente diariamente da misericórdia e do perdão de Deus em minha vida. Conversando com os adolescentes hoje na nossa EBD, uma das crianças falou, eu pensei que só o pastor era perfeito, alguma coisa do tipo assim, né? E eu falei, o pastor está muito longe da perfeição, o pastor peca constantemente, o pastor é pecador. Humildade, queridos, é uma perspectiva honesta, é admitir quem nós somos diante de Deus, que nós somos pecadores e que nós somos carentes da sua graça, da sua ajuda, da sua obra nessa vida. Também podemos entender melhor o que é humildade quando nós pensamos sobre o oposto, né? O orgulho. Entender o que é o orgulho nos leva a entender como é que deve ser a nossa postura diante do Senhor. Então deixa eu tentar definir aqui o orgulho. Primeiro, o orgulho é um conceito elevado que alguém tem de si mesmo. Isso aqui nós poderíamos dizer que é o amor próprio exagerado. Nós já sabemos que já existe o amor próprio, né? Nós não somos uma igreja que vai dizer que você precisa amar mais a si mesmo, você já se ama demais, né? A Bíblia não diz que você precisa se amar, a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós já nos amamos, mas o orgulho é um amor exagerado por si mesmo, é achar que você nunca erra, é achar que você é alguém, você pensar que esse cara sou eu, né? Essa é a ideia, isso é um amor próprio exagerado, que você se acha melhor do que os outros. Você pode nunca falar isso de boca para fora, mas você conhece o seu coração, você sabe quem você é no fundo, né? O orgulho também é pensar que eu posso viver sem Deus e sem as outras pessoas, né? Isso é autossuficiência, um dos grandes perigos da modernidade, né? Vivemos num mundo onde todo mundo se acha independente um do outro. Mas não existe isso na igreja, né? Algumas semanas atrás, no nosso retiro de carnaval, foi abordado justamente esse assunto da coletividade
no crescimento espiritual. Não existe crescimento espiritual você sozinho, separado de qualquer comunhão com a igreja. Isso não existe. O crescimento espiritual acontece no contexto de comunidade, porque Deus sabe que nós precisamos uns dos outros. Mas a autossuficiência também se manifesta em nós pensarmos que nós não precisamos de Deus. Nas decisões que nós tomamos, nos afazeres da vida. Quanto é que você busca a Deus? Quanto é que você ora e clama a Deus que lhe ajude? Muitas vezes a gente pensa, mas é uma decisão tão pequena, eu não preciso nem orar a respeito. Na verdade, meu querido, não existe coisa pequena demais para você orar a respeito. Nós devemos orar em tudo, apresentar todos os nossos pedidos ao Senhor, reconhecendo que nós não somos verdadeiramente autossuficientes. Eu acho ridículo, né, quando eu entro em livrarias evangélicas e eu encontro uma seção de livros de autoajuda. Porque isso aí é um paradoxo para o crente. Não existe autoajuda. Você não pode ajudar a si mesmo. Você precisa de Deus, você precisa de outros. Você é carente, você não é verdadeiramente autossuficiente. Você pode pensar até que é. O orgulho também se manifesta na sua relutância de admitir o seu pecado ou de pedir ajuda quando você está necessitado, né? O orgulho se manifesta dessa forma. Não, eu jamais vou me expor dessa forma, né? As pessoas vão pensar que eu sou um coitado, não sei o que mais. Meu querido, todos nós precisamos de ajuda em algum momento ou outro, né? Não estou falando só sobre uma ajuda financeira quando você está passando por alguma dificuldade. Estou falando ajuda em todas as áreas da vida, um encorajamento, ter alguém com quem orar, ter alguém a quem prestar contas. Nós precisamos de pessoas. Então, uma pessoa que tem essa relutância de admitir o seu pecado e de reconhecer que ela é carente, que ela precisa de ajuda, é uma pessoa orgulhosa. Nós não devemos ser orgulhosos, nós devemos clamar a Deus que Ele quebrante os nossos corações, que Ele cria dentro de nós um espírito contrito, humilde, reconhecendo quem de fato nós somos, pecadores e carentes. E assim, nós estaremos numa postura diante dele para que ele faça uma obra transformadora em nossos corações. Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo escreve: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, se você olhar para a vida dele, ele tinha muito que nós poderíamos dizer humanamente, ele poderia se gloriar, né? Puxa, que apóstolo, que plantador de igrejas, que missionário. Foi levado até a morte por causa da sua ousadia e da sua fé. Nós olhamos para ele e nós pensamos, puxa, Paulo era alguém. Mas Paulo mesmo diz, não sou eu, é Cristo, né? Não olhe para mim, olhe para Cristo. E que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, você se gloria em quem você é ou naquilo que você alcança nessa vida? Uma das coisas que eu sempre tenho trabalhado com os meus filhos desde pequeno é essa ideia de meus direitos ou algo que eu mereço, né? Eu ouvia muito as crianças dizer, mas eu mereço isso, ou é meu direito, ou alguma coisa do tipo. E minha resposta sempre para eles é, a única coisa que nós merecemos é o inferno. De fato, nós não merecemos nada, certo? Tudo que nós recebemos é graça. Mas quantas vezes a gente não anda em orgulho pensando que nós somos alguém por causa do nosso esforço, por causa da nossa inteligência, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu queria sair, não, pode cair por terra. Não se glorie em quem você é ou em que você tem, ou naquilo que você tem alcançado. Glorie-se apenas em uma coisa, glorie-se em Cristo, em conhecê-lo e em proclamá-lo, em conhecer a sua obra redentora e compartilhar o evangelho da cruz de Cristo. Deixa eu compartilhar como é que o orgulho se manifesta em nossas vidas. Como é que o orgulho se manifesta em nossas vidas? Eu tenho uma listinha aqui
No livro, que vocês que têm o livro estão fazendo o estudo durante a semana, vocês vão ver que a lista é mais ampla do que essa. Então eu só destaquei alguns pontos de evidência de orgulho em nossas vidas. Se você consegue marcar alguns desses pontos, com certeza você luta com orgulho. Eu também luto, então nós estamos juntos. Primeiro, fofoca. Fofoca vem do sentimento de superioridade, né? É uma das coisas que mais destrói igrejas locais. Falar de outro sem a pessoa presente é fofoca, querido. Não sei que você esteja elogiando, né? Puxa, olha o que o irmão fez, que bênção é ter ele. Isso não é fofoca, mas você falar de qualquer coisa da vida do outro sem a presença dele, isso é fofoca. Creio que todos nós já fofocamos em algum momento das nossas vidas. E isso, meus queridos, nós precisamos sempre trabalhar para derrubar. Uma área em que isso acontece muito no evangélico é em cultos de oração, né? Nós não, graças a Deus, eu não tenho visto, não tenho percebido isso aqui em nossa igreja, mas eu tenho presenciado isso em outras igrejas. A pessoa chega, precisamos orar pelo fulano de tal, ele está passando por esse problema no casamento dele, ou precisamos orar por fulana que, puxa, ela fez isso, fez aquilo. Meu querido, nós podemos orar sim uns pelos outros, mas tenhamos cuidado na maneira como nós apresentamos até motivos de oração, tentando soar espiritual, quando no fato nós estamos nada mais fazendo do que fofocando. Calúnia. Calúnia anda junto com fofoca, né? Muita fofoca nada mais é do que calúnia. Calúnia é o ato de difamar ou maldizer outra pessoa. É ter o espírito crítico e falar mal do outro, né? Jesus abordou isso severamente, quando ele falou ali no Sermão do Monte: quem é você de olhar para o cisco no olho do outro enquanto você tem uma trave no seu olho? Parece uma ilustração tão exagerada, mas é justamente isso que Jesus está dizendo. Quem é você de olhar para uma coisinha na vida de outra pessoa quando você está cheio de pecado em seu próprio coração, né? Trabalhe primeiro o seu próprio pecado. Deus não nos fez juiz nesse sentido, apenas Ele tem o direito de julgar. Agora, meus queridos, me ouçam bem, isso não quer dizer que nós não possamos confrontar o irmão que está em pecado. Não é isso. Mas há uma diferença de chegar em amor para confrontar o pecado na vida de outra pessoa e de ver pecado na vida de outra pessoa e sair correndo para compartilhar com o outro. Certo? Existe uma diferença nítida. E até às vezes a gente tem que avaliar o nosso coração, mesmo quando nós formos confrontar uma pessoa. Porque muitas vezes há intenções erradas dentro de nós que às vezes nós nem percebemos. Nosso coração é extremamente enganoso, queridos. A gente pode pensar que nós estamos só fazendo para o bem do outro, quando muitas vezes é um espírito crítico dentro de nós que está nos levando a identificar pecados nos outros. Contendas, brigas, meus queridos, eu já presenciei, graças a Deus, Deus tem nos abençoado aqui na nossa igreja, mas eu já estive em assembleia, em igreja, e quase sai pancada. Sinceramente, onde brigas se tornam feias, não por questões fundamentais da fé, mas por questões de preferência, né? E contendas, brigas, Tiago diz que isso vem de dentro de nós, né? Essas brigas, essas guerras, isso vem de um coração pecaminoso, um coração cheio de orgulho. Provérbios 13 e 10 vai nos dizer que é o orgulho que provoca discussões, é o orgulho que provoca contendas. A autossuficiência é outra coisa. Surge do entendimento que nós podemos lidar com as questões da vida na nossa própria força. Isso é vaidade, pode ser quanto à nossa aparência física, nossas habilidades, posições, nossas conquistas. Meus queridos, todas essas coisas vêm de Deus, vêm da mão de Deus. O fôlego que você tem, a força que você tem para ir trabalhar, isso vem da mão de Deus, vem da saúde que você tem para fazer qualquer coisa, a inteligência que você tem, tudo isso vem da mão de Deus. Amargura e falta de perdão, isso aí a gente vai trabalhar mais daqui a algumas semanas, querido, porque
uma coisinha que germina em corações e que lá na frente vai brotar problemas seríssimos na igreja, né? Nós precisamos aprender a lidar corretamente, de forma saudável, com conflitos, com ofensas que os outros cometem contra nós, que nós cometemos contra os outros. Então, amargura e falta de perdão, eu não vou entrar em detalhes, porque ainda vamos ter semanas separadas especificamente para esses assuntos. Sentimento de superioridade, né? Paulo vai tratar disso em Filipenses capítulo 2, quando ele diz, tenham o mesmo pensamento de Cristo, né? Quando você olha para o próximo, tenha o pensamento de Cristo, que se humilhou, foi obediente até morte e morte de cruz, né? Ele deixou o céu, se encarnou, se humilhou, se tornando um de nós. E o exemplo que Paulo dá para como nós devemos demonstrar humildade uns com os outros é olhar para Cristo, né? É você dizer, olhar para o bem do próximo, olhar para o interesse do próximo antes do seu. Dizer, eu estou em último lugar. Eu vou dar preferência e prioridade sempre para os outros. Isso leva esforço, queridos. Isso leva trabalho, leva quebrantamento. Os outros, temor dos homens, também vamos tratar disso depois. Coração obstinado. Não sei de vocês, mas eu tenho um coração muito obstinado. Isso se manifesta muitas vezes com as pessoas que eu mais amo. Espírito independente, desonesto com nós mesmos. E, queridos, uma das melhores coisas que nós podemos fazer com esse último ponto é de pedir que Deus sonde o nosso coração, como o Davi escreve no Salmo 139. Sonda o meu coração. Mostra se há algo dentro de mim que não te agrada. Isso deve ser uma oração regular nas nossas vidas com o Senhor. Revele, Senhor, pecados ocultos que eu não estou enxergando, eu não estou sendo honesto comigo mesmo. Eu creio que é na página 51, se vocês quiserem gravar aí na página 51 dos seus livros, que vocês vão encontrar uma lista mais detalhada que faz um contraste entre o orgulho e a humildade. É uma lista longa, viu? Isso aqui eu só dei uma pincelada. Jack Hill Perry disse, ter consciência de quanto se é arrogante é o primeiro passo para a humildade. Ter consciência de quanto se é arrogante é o primeiro passo para a humildade. Meu querido, eu não sei se você reconhece o quanto você é orgulhoso, mas eu tento regularmente olhar para o meu coração e dizer, Senhor, mostra o orgulho. Eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sei quantas vezes eu não quero os meus direitos e as minhas preferências e que as coisas andem do jeito que eu quero. E nós temos que entregar isso no altar. E tem uma maneira muito simples de discernir se você é uma pessoa orgulhosa ou não. Uma maneira muito simples. Fazendo essa pergunta. Quanto é que você ora? Quanto tempo diariamente você gasta buscando ao Senhor em oração? Por que isso é uma chave? Porque a oração nada mais é do que uma declaração de dependência. É você dizer, eu preciso do Senhor. Não é uma manipulação, uma fórmula de você conseguir o que você quer. Não, é você orar assim como Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. É orar de acordo com a vontade de Deus. E a oração, meu querido, é você demonstrar que você precisa de Deus e que você não pode fazer nada nessa vida. Então ore sobre tudo, ore sobre o seu trabalho, ore sobre o seu casamento, suas amizades, ore sobre a sua família, seus filhos, ore sobre a sua igreja, as pessoas que Deus tem lhe privilegiado de servir. Ore e apresente ao Senhor esses pedidos dizendo, Senhor, eu não tenho em mim o que eu preciso para fazer o que o Senhor deseja. Faça a tua obra em mim, concede-me graça, concede-me força. Então, quanto você ora, eu não estou falando simplesmente sobre as suas orações antes de uma refeição, uma oração de 5 minutos de rotina. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:17,
Orem continuamente, ou a versão mais antiga, orai sem cessar. Certo? Não é que Paulo estava dizendo que em cada segundo da sua vida você precisa estar verbalmente falando uma oração, mas a sua vida deve ser uma vida de oração, sempre vivida diante de Deus, reconhecendo a sua dependência dele. Uma vida de oração. Orem continuamente. Isso tem a ver com maturidade, meus queridos, tem a ver com no nosso andar com Cristo, reconhecer o quanto nós precisamos dele. E eu tenho conversado com algumas pessoas que têm caminhado com Jesus Cristo 40, 50, 60 anos. Uma coisa que sempre me chama muita atenção é que essas pessoas com tantos anos de vida caminhando com Cristo continuam a reconhecer que são grandes pecadores, que não sabem muita coisa ainda e que ainda precisam de Cristo. Meus queridos, isso é crescimento. O mais que você cresce, o mais que você reconhece o quanto você depende dele. Não é que só os novos convertidos são dependentes. Não, todos nós, em cada momento das nossas vidas, somos dependentes de Deus. Vamos adiante. O que é que Deus pensa a respeito do seu orgulho e do meu orgulho? A verdade é que se você ler as Escrituras, as palavras são fortes. Não é agradável a gente olhar o que Deus pensa a respeito do nosso orgulho. A razão que Deus tem palavras fortes quanto ao nosso orgulho é porque Ele sabe que sem uma postura de humildade nunca experimentaremos quem Ele é e o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Sem a humildade nós nunca experimentaremos quem Ele de fato é e o que Ele tem de melhor para nós. Deus, meus queridos, odeia o orgulho. Nada mais, nada menos. Deus odeia o orgulho. Ele não simplesmente deixa passar em branco, não, tudo bem, ele não simplesmente passa a mão na cabeça. Tudo que nós lemos nas Escrituras diz que Deus não tolera, ele odeia, ele detesta o orgulho. Eu coloquei alguns trechos nos seus esboços, Provérbios capítulo 6, 16 a 17, um trecho muito conhecido, diz: 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Primeira coisa que ele menciona, olhos cheios de orgulho. Primeira coisa nessa lista, o orgulho. O que é que Deus detesta, o que é que Deus odeia? Ele odeia orgulho. Provérbios 16, 5 e 18. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Desculpa. E Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus queridos, Deus leva muito a sério essa questão de orgulho. Você pode não pensar muito sobre isso, mas tudo que nós lemos é uma afronta a Deus sermos pessoas orgulhosas, porque isso não é reconhecer quem Ele é. Isso é dizer: eu sou alguém e eu não preciso dele. A Bíblia diz que Deus se opõe do orgulhoso. Ele odeia, ele detesta. Então, o que é que isso significa para nós? Significa que nós temos que diariamente recorrer ao Senhor e dizer: Senhor, quebranta-me, transforma-me, mude o meu coração, remova o orgulho, me torne uma pessoa mais humilde. Spurgeon escreveu Spurgeon escreveu essa oração: ó homem, odeie o orgulho, fuja dele, abomine-o, não deixe ele habitar em você. Assim como Deus odeia o orgulho em nossas vidas, que nós também possamos odiar o orgulho da mesma forma. Eu sei que não vai ser igual, porque nós não somos Deus, não somos santos, não somos perfeitos, mas devemos pelo menos começar a ter um desgosto em nossas vidas por conta do orgulho. Dizer: eu não acredito que eu falei isso, eu não acredito que eu agi dessa forma, que a minha postura foi dessa forma.
realmente não acredito. Senhor, me leve de volta à humildade. Meus queridos, é uma batalha diária. Se você pensa, depois de alguns dias, que você já alcançou, você tem que voltar de novo aos pés da cruz e dizer: Senhor, purifica-me, remova o meu orgulho. Aí são os trechos que eu acabei de ler. Mas em conclusão, eu queria só relatar uma história que Jesus contou, uma parábola. Ele disse que 2 homens foram até o templo para orar. Lucas 18, 10 a 14. Um era um fariseu e o outro era um publicano, ou um cobrador de impostos, né? O publicano era desprezado pelo seu povo porque ele era reconhecido por recolher impostos excessivos, por ter uma aliança com o Império Romano. Então temos esses 2 que foram até o templo orar, um fariseu e o publicano. O fariseu coloca-se em pé e dentro do seu íntimo ele levanta a sua voz e ora: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Já o publicano reconheceu sua necessidade, reconheceu sua carência e o seu pecado, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele clamava: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Em seguida, Jesus claramente explicou qual destes homens voltou para casa justificado diante de Deus. Quem foi? Foi o publicano. Por quê? Porque ele se humilhou, ele reconheceu quem ele era e reconheceu a sua carência, reconheceu o seu pecado. Então, faça essa pergunta novamente: você é humilde? Não levante a mão. Você reconhece a sua incapacidade de viver sem Deus? Você reconhece o quanto você é uma pessoa orgulhosa e quanto você precisa ser quebrantado? Uma dica: você não vai se tornar uma pessoa mais humilde simplesmente tentando ser mais humilde. Certo? Você não vai se tornar uma pessoa mais humilde simplesmente tentando ser mais humilde. A humildade, meus queridos, vem pela graça de Deus em nossas vidas, vem pela obra dele, nos mostrando como nós devemos estar diante dele, qual deve ser a nossa postura. Quando você chega nesse ponto, pode ficar certo que Deus está agindo, que ele está desenvolvendo humildade no seu coração. Então simplesmente não saia daqui dizendo: eu vou ser mais humilde hoje, vou ser mais humilde amanhã. Não. Coloque isso diante do Senhor. A primeira coisa que você pode fazer é dizer: eu preciso do Senhor, né? Aquela chave para reconhecer se você é humilde ou orgulhoso. Quanto é que você ora? Saia daqui e quebranta-se diante do Senhor e fala: Senhor, me mostre o meu orgulho, remova o meu orgulho, me torne mais humilde, me ajude a olhar para Cristo e imitar o seu exemplo. Se você sair daqui hoje dizendo: eu vou tentar ser mais humilde, meu querido, você vai falhar. Certamente. Você não vai conseguir na sua própria força. Sabe por quê? Porque você precisa de Deus. É isso que é humildade. Não é você dizer: entendi, então amanhã já vai mudar tudo em casa, né? Vou ser mais humilde com minha esposa, vou ser mais humilde com seus filhos, vou ser mais humilde no trabalho. Querido, amanhã você vai cair na sua cara e você vai cair de volta nos mesmos padrões de antes. Faça a primeira coisa: recorra ao Senhor. Senhor, transforme-me. Por isso que nós falamos na semana passada: o avivamento, meus queridos, não é nossa obra, é a obra do Espírito em nós. Mas há maneiras de nós nos colocarmos, nos posicionarmos diante do Senhor para que Ele faça essa obra. E a humildade é o ponto de partida. Tenha um espírito quebrantado. Arrependa-se do seu orgulho. Então, meus queridos, a humildade é onde começa o avivamento, onde começa o despertamento. Então, aproxime-se de Deus nas condições dele. Deixa eu só colocar aqui para ressaltar: reconheça a sua incapacidade de viver sem Deus
Peça a Deus que Ele lhe conceda a graça para servir aos outros. E por último, seja um exemplo de avivamento. Por isso que esse estudo fala sobre a bênção do avivamento individual, ou pessoal. Certo? É você, diante de Deus. Deixa Deus agir na sua vida. E à medida que Deus age individualmente, Ele vai agir coletivamente em nós. E desenvolva esse espírito quebrantado. Salmo 51 é um salmo que várias vezes durante o estudo nós vamos abordar. O salmo onde Davi confessa o seu pecado diante do Senhor. Provavelmente depois de ser confrontado pelo profeta Natan, obrigado, diante do seu pecado, do seu adultério com Batseba e depois o assassinato de seu marido Urias. E o Salmo 51, ele se quebranta do seu Senhor. E ele fala: Senhor, renova o meu coração. Quebranta-me, cria em mim um espírito contrito. Renova a alegria da tua salvação. Então arrependa-se. Se você é uma pessoa orgulhosa, meu querido, arrependa-se verdadeiramente. Confesse isso ao Senhor. Se você achar por bem, confesse isso a outro irmão que possa andar com você. Isso é mais difícil, porque isso aí já é um ponto de orgulho em nossas vidas, né? A gente não gosta de ser vulnerável com ninguém. Meu querido, a gente precisamos ser vulneráveis. As pessoas precisam reconhecer quem nós somos. A humildade é onde o avivamento começa. Então, aproxime-se de Deus nas condições dele. Vamos orar. Meu Deus, nós te agradecemos por tua palavra e a maneira como o Senhor tem agido em nossos corações. Senhor, quebranta-me, renova-me, transforma-me conforme a tua palavra e a tua vontade. E eu peço, Pai, que todos os meus irmãos aqui nessa manhã tenham a mesma postura, a mesma atitude. Ó Deus, que a oração se torne cada vez mais importante em nossas vidas. Que a nossa dependência de Ti, ó Deus, seja manifesta na maneira como nós falamos do Senhor, como nós buscamos o Senhor por meio da palavra e da oração. Ó Deus, remova vestígios de orgulho que cercam cada aspecto de nossas vidas. Quebranta-nos, ó Deus, e faça a Tua obra em nós. Nos ajude a imitar o exemplo de Jesus Cristo, que se humilhou, se tornou como um de nós, servo. Mais do que isso, Ele foi obediente até morte e morte de cruz. Então, ó Deus, nos ajuda a olhar para Cristo, de não exaltarmos a nós mesmos, mas de olhar para Cristo e dizer: eu quero ser como Ele, eu quero conhecê-lo, eu quero andar com Ele, eu quero me tornar cada vez mais semelhante a Ele em seu caráter. Aviva-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.